dentro dessa questão das atividades gamificadas, às vezes nós temos muitos colegas que têm um pouco de preconceito que pensam, não, jogar é só jogo, atividade gamificada é só o jogo e o fim nele próprio. Nós entendemos que, na verdade, não é assim. A atividade gamificada trabalha com o lúdico, sim, trabalha com o lúdico. E dentro desse lúdico, ele tem a questão do quê? Do desenvolvimento progressivo dessas habilidades. Então, para ele passar para um próximo nível, ele tem que estar o quê? Ele tem que ter assimilado aquele conteúdo para conseguir avançar dentro daquela proposta. Então, é uma forma lúdica que vai fazer com que o aluno se empenhe e motive ele para poder conseguir aprender. E, além de tudo, essas ferramentas, elas também vão te oferecer dados personificados de cada aluno seu, de como ele se desempenhou, se ele teve que refazer, quantas vezes ele refez. Isso vai ser um conteúdo que você vai poder trabalhar a fim de compreender aonde estão as dificuldades do seu aluno de forma pontual. E ele vai ser também o protagonista desse conhecimento, né? Então, esse desafio vai permitir que ele coloque o quê? Na posição de aprendiz, eles vão estar se movimentando, vai estar sendo de forma agradável e prazeroso, porque ele quer vencer, ele quer avançar o nível, ele quer conquistar as próximas etapas dentro daquele jogo, daquela gamificação que a gente vai oferecer de conteúdo. Nós vamos agora para o número 5, para que vocês possam estar verificando. Na internet, gente, é um mundo, é uma gama de recursos onde você pode explorar. Então, o que acontece? Você pode explorar quais coisas vocês vão fazer dentro dessas plataformas. Então, o que acontece? Ah, não sei como mexe? Digita lá no Google como mexer nessa ferramenta. Existem uma infinidade de tutoriais para poder te ensinar como mexer naquilo. Estou em dúvida? Pesquisa. YouTube tem muita coisa também. Pesquisa para você aprender. Não precisa saber todas as ferramentas. Lembra que a gente falou isso na outra aula? Ai, mas agora eu vou ter que saber tudo. Não, ninguém sabe tudo. Mas aquela ferramenta que, de repente, você se propôs a trabalhar e você vê que é uma que vai atender bem a sua demanda, gasta um tempinho, vê um tutorial, tenta explorar melhor aquilo, para que você tire o melhor daquele recurso. Um outro desafio que eu coloquei aí é o estímulo à aprendizagem colaborativa. Então, mais do que avaliar, aprender se torna prazeroso quando é uma atividade compartilhada. Nossos alunos gostam de trabalhar de forma compartilhada, nós gostamos de trabalhar de forma compartilhada. Então, o que acontece? Quando os estudantes têm a oportunidade de trabalhar dessa forma, de forma compartilhada, essa questão da troca do conhecimento, ela faz com que esse aprendizado se torne prazeroso. Essa socialização vai acabar favorecendo. Ah, então por que é um desafio? É um desafio porque muitas vezes a gente não sabe quais ferramentas oferecer para eles, para que eles possam trabalhar dessa forma. Mas existem já gamas de ferramentas que você pode implantar no teu contexto escolar, mesmo online, para que eles possam ter esse momento de troca dentro da mesma reunião. Ah, eu estou dando uma aula online para os meus alunos, uma aula síncrona. Ah, mas eu estou dando através de uma plataforma onde ela me disponibiliza dividir em grupos todas as pessoas que estão dentro daquela aula, dentro daquela webconferência naquele momento. E elas podem ter o tempo que eu determinar sozinhas para fazer atividades, e depois voltamos para o coletivo todos juntos e trocamos o que cada grupo construiu. Então, existem muitas ferramentas. O desafio é nós adaptarmos dentro desse contexto que nós estamos, e esse desafio, na verdade, parte de nós sairmos da nossa zona de conforto e buscar esses 1000 recursos. Mas esse movimento tem que ser sempre do professor? Tem que ser sempre do professor. O professor é aquele que vai ditar o ritmo da sala de aula, é aquele que vai mediar os caminhos para esse aprendizado. Vou pedir para a Érica passar para o próximo slide.
Esse próximo slide, nós vamos trazer um pouquinho, 3 pontos para falar sobre estratégias. Então, tudo bem, percebi que a avaliação online pode ser usada tanto dentro do contexto do ensino remoto, um híbrido presencial, percebi que também existe uma gama de desafios, mas também existe possibilidades de eu superá-los. Percebi também que eu posso usar essas ferramentas para me aproximar do resultado assertivo do nível do meu aluno. Então, como eu uso isso na prática? Que estratégias que eu posso fazer para poder implementar isso? Uma primeira delas que eu coloquei aí como sugestão, sempre não é a última palavra sobre isso, são sugestões, essa é uma conversa para te dar um norte sobre isso, sobre esse assunto. É lógico que você está trabalhando, você já tem algumas preferências, já tem uma maneira de enxergar tudo isso. Uma dessas estratégias é elaborar uma lista de objetivos a serem alcançados em uma determinada atividade. Após avaliar individualmente todos os teus alunos, em relação a cada um dos objetivos sugeridos, conversar com cada um e dar esse retorno. Ó, eu percebi que teve isso, não teve esse feedback, esse retorno para o aluno é fundamental dentro desse processo. E esses objetivos também, por que não, passar para o aluno, ó, nós temos esses objetivos, porque o próprio aluno vai conseguir observar se esses objetivos também foram alcançados ou não. É uma outra visão que ele vai ter daquele objetivo, se ele conseguiu. Uma outra estratégia que nós colocamos aí, identificar com os estudantes a forma com que aprendem melhor um determinado conteúdo. De repente, Lília, não sei como fazer isso, eu posso fazer um questionário, eu posso fazer um bate-papo e perguntar, o que você percebeu? Coloca um conteúdo de 3 formas diferentes, por exemplo, um texto, um jogo, um vídeo, e perguntar, olha, esse conteúdo você achou que ficou mais fácil você entender de que forma? Cada um deles vai trazer diferente. Talvez tem uns que eu vou falar, os 3 jeitos foi igual para mim. Outros vão falar, não, eu só prefiro no jogo, achei que o jogo foi super legal, entendi melhor quando eu joguei. Então, quer dizer, você conhecendo o teu aluno, você vai conseguir verificar quais ferramentas ali no teu grupo de alunos que tem um resultado eficaz ou de alguma forma que vai alcançar melhor. Não que você vai trabalhar só com uma forma, não que você vai preparar 10 aulas, como a gente já falou aqui anteriormente. Não, você vai preparar gamas de ferramentas que vão trabalhar aquele conteúdo de maneiras diversificadas. Uma outra estratégia que a gente colocou aí é associar rúbricas de avaliação a esses instrumentos de avaliação diversificadas. Então, o que seriam essas rúbricas? Elas se apresentam como matrizes que sistematizam a escala de avaliação, cujos níveis são definidos por critérios que expressam essa progressão de aprendizado. A questão das rúbricas dentro da avaliação, elas estão se tornando bem corriqueiras, elas estão ganhando um bom destaque. E como é uma coisa assim que eu acho que vale a pena a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou pedir para a Érica colocar para nós um videozinho bem curtinho da professora também Lilian Bacchini, e ela vai falar um pouquinho, assim, 2 minutinhos para a gente entender um pouquinho melhor a questão da rúbrica. Só um minutinho, Érica, vou fechar aqui, tá? A câmera. Refletir até o momento sobre o papel da avaliação com o objetivo de personalizar o ensino. Sabemos que é possível personalizar sem o uso das tecnologias digitais. Porém, devemos analisar o quanto esses recursos podem tornar o processo mais rápido, frequente e, consequentemente, mais eficiente. Existem algumas estratégias que podemos utilizar para a avaliação que queremos compartilhar com você, como o uso de rubricas em avaliação de aprendizagem. O que é a avaliação por rubrica? Uma avaliação por rubrica, em geral, se constitui em um documento de 1 ou 2 páginas que descreve vários níveis de qualidade, de excelente a insuficiente, para uma determinada tarefa.
Frequentemente é utilizada como uma tarefa complexa, tal como um projeto de longa duração, uma redação ou um trabalho de pesquisa. Seu propósito é dar aos alunos um feedback informativo sobre seus trabalhos em andamento e dar avaliações detalhadas de seu trabalho final. Sua principal característica é que seu conteúdo é compartilhado com os alunos, para que saibam o que é esperado deles antes de ser iniciada a atividade avaliativa. As rubricas podem ser usadas para prover feedback formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas. Podem ser elaboradas e realizadas sem a utilização de tecnologias digitais e são bons recursos para personalizar. Neste site, em inglês, você vai encontrar algumas sugestões para a criação de rubricas. Outras estratégias podem ser criadas por você, professor, para avaliar com o objetivo de personalizar. Lembramos que nosso objetivo não é apresentar receitas prontas, mas possibilitar reflexões para que você construa seu percurso em relação à personalização como um objetivo do modelo de ensino. Bom, a gente viu aí também um pouquinho para pensar sobre isso. É uma estratégia bem bacana. No próximo slide, vou pedir para a Erika passar, por favor. A gente vai ver um pouquinho ferramentas. Ah, tá muito pequenininho, não consigo ver, não tem problema. A gente vai disponibilizar isso para vocês lá no AVA. Nós colocamos aí algumas ferramentas que vocês vão poder, se vocês tiverem interesse, disponibilidade, pesquisar. São todas gratuitas. Talvez não todas na versão completa delas, mas em algum determinado momento ali, o recurso ela te deixa fazer de forma gratuita. Essas ferramentas de avaliação de aprendizagem podem ser distribuídas nos seguintes grupos: questionários, atividades gamificadas, rubricas, mapas conceituais, Harkness, estudo de caso e portfólio, entre outras. Dentro dessa primeiro quadro aí que nós colocamos os grupos de mapas e esquemas conceituais, mapa mental, coordenadas geográficas. Então, todas essas ferramentas vocês podem utilizar de forma gratuita dentro do trabalho de vocês. Então, vale a pena entrar, dar uma fuçada, não conheço essa, vou conhecer, vou ver como que funciona. Todas elas têm tutorial, você pode pesquisar, elas são de fácil acesso. A Erika vai passar para a próxima. Nesse próximo slide, já são um que nós colocamos lá, com o quê? Um grupo de portfólios, questionários, testes e pesquisas. Também esses todos são gratuitos, as suas versões. Existem versões com mais recursos pagas, mas também são, daí fica a critério de cada um, mas tem todas versões gratuitas, que também podem ser utilizadas. Para vocês, é também necessário entrar, pesquisar. Tem pessoas que preferem um, preferem outro. Existem muitas outras, mas nós tentamos filtrar com base no trabalho da professora Erika Zednick, alguns do que ela sugere para vocês terem nas versões gratuitas. O próximo slide também, a Erika passa para nós vamos ver também uma lista de atividades gamificadas, rubricas, matrizes para avaliação. Também dentro do que a gente pesquisou e viu com base no que a professora Erika Zednick também sugere. Então, o que acontece? Todas essas ferramentas vão auxiliar você dentro desse trabalho. Existem, gente, uma gama infinita de ferramentas. Nós selecionamos algumas, só para dar uma luz para você, de repente, que não conhece, quero explorar, quero ver como funciona. E existem muitas outras que não foram criadas com a finalidade de ser um instrumento de avaliação. Mas dependendo da tua estratégia, da maneira que você for trabalhar, ela vai alcançar esse objetivo. É o caso, inclusive, dessas que a gente está apresentando para você. Muitas dessas não foram criadas com esse objetivo, mas ela vai atingir esse objetivo, vai depender da maneira que você vai trabalhar com ela.
Então, o que que acontece? Eu vou propor para você o seguinte, para você pensar, para a gente fechar essa parte e já abrir o microfone daqui a pouco, para a gente terminar essa conversa de hoje. Então, o uso das avaliações online favorece a avaliação do conhecimento dos alunos. Além do que? Da economia de tempo, materiais, o registro das notas, a elaboração mais rápida de relatórios analítico individual e da turma, a diversidade de questão e modelos de avaliação. Só que diante disso, tem uma situação que vai ser crucial para que esse tipo de trabalho dê certo. E eu vou pedir para a Érica colocar aí para nós o próximo slide. Esse slide aí já é conhecido de vocês e eu peguei da aula que a professora Érica e Simone colocaram, porque, na verdade, tudo vai depender desse primeiro passo, que seria o quê? O primeiro passo para incorporar o uso da tecnologia no seu processo avaliativo começa com o seu planejamento, professor. Então, eu trouxe até, inclusive, aquela frase, né, do Lewis Carroll, que diz, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, na verdade, antes de eu definir qual é a ferramenta que eu vou utilizar, eu tenho que pensar qual é o objetivo, qual é o aprendizado que eu quero trabalhar, qual é a minha meta. Então, eu vou planejar de que forma eu vou trabalhar isso. E é nesse... Eu vou fazer o quê? Eu vou ver qual que é a função que vai ter avaliação dentro desse processo. E daí eu vou escolher qual instrumento desses muitos que existem tecnológicos que vão vão fazer o quê? Que vão fazer com que eu consiga trazer esse resultado de forma eficiente e eficaz. Muitas vezes a gente acha, essa ferramenta é super legal e começa pela escolha da ferramenta. Só que se eu não sei qual tipo de aprendizado eu estou trabalhando, qual é o objetivo, como que eu vou começar pela ferramenta? Então, na verdade, eu estou, como diria, né, uma expressão bem antiga, né? Eu estou começando o quê? Colocando o carro na frente dos bois. Então, na verdade, não vai conseguir, de alguma forma, trazer o resultado. E às vezes a gente pensa, isso daqui não é bom, essa ferramenta não me ajudou em nada. Mas, na verdade, às vezes é porque eu comecei de trás para frente. Então, o que que acontece? Dentro dessas perspectivas, a gente tem que pensar assim, é necessário trilhar um caminho bem definido para que, desta forma, a escolha da ferramenta a ser utilizada alcance o objetivo. É preciso ter clareza das potencialidades e das limitações de cada ferramenta que se pretende utilizar, para que possam ser inseridas dentro dessa minha proposta de trabalho, dentro dessa minha prática. O papel do professor nunca vai ser substituído pela tecnologia. A tecnologia, ela agrega, nesse processo de personalização do ensino. Ela traz praticidade, potencializa a experimentação, traz agilidade aos processos, dentro de um monte de outros benefícios. Só que o que que acontece? Não dá simplesmente para pegar uma ferramenta que eu trabalhava de forma presencial e jogar para o online, sem, não, vou dar uma adaptada. Se de repente eu faço dessa forma, ela talvez não vai me trazer o resultado verídico, ou ela talvez não vai me ajudar dentro disso. Então, esse processo de planejamento, de entender aonde eu quero chegar, vai fazer com que eu consiga colocar cada coisa no seu lugar e alcançar de forma eficiente o que eu pretendo. Então, o que que acontece? A avaliação online está aí. O aprendizado online, ele está aí. Então, nós temos que tirar o melhor de tudo isso e entender que é necessário fazer transformações dentro da nossa prática para alcançar o resultado que realmente seja significativo para o nosso aluno.